Profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler, são 3 versículos apenas. Ezequiel, capítulo 1. Graças a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Vamos ver na metade levantando, metade em pé. Vamos resolver esse negócio. Em pé? Eu estou em pé já. Vamos lá, posso ler? Diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês. Qual mês? Olha que bênção, no 4º mês. No dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Vamos ler novamente? E eu vi visões de Deus. Mais uma vez. E eu vi visões de Deus. 2. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vamos ler essa frase todos juntos? E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Sobe aqui, vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, nesta noite, esta manhã, sedentos, famintos, para ouvir tua voz. Fala, Senhor, conosco, revela o teu querer para as nossas vidas. Sedento estamos, ó Senhor, de ti. Nós te damos graça, em nome de Jesus. Todos digam amém? Você pode desocupar a sua mão, aplaudir o Senhor, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia, adorando ao Senhor. Graças a Deus. Pode se assentar, queridos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o chamado de Deus para a vida de Ezequiel. A maneira pela qual Deus chama, Deus levanta Ezequiel para um projeto, para uma obra. Ezequiel foi um profeta, filho de sacerdote, um grande homem na presença do Senhor, que viveu na época do rei, do curto reinado do rei Joaquim, um rapaz de 18 anos, que teve um reinado curto, um reinado de 3 meses. E no final desses 3 meses, ao término desses 3 meses, a Bíblia vai dizer que a cidade foi tomada. O reinado desse homem foi tomado. A Bíblia fala sobre um rei bem conhecido, um rei caldeu bem conhecido, talvez o mais conhecido de todos, chamado Nabucodonosor. Um rei que teve um poder militar muito grande, um rei estrategista. Interessante que quando as tropas americanas invadiram o Iraque, na busca de Saddam Hussein, lá nas casas, nos palácios de Saddam, alternava fotos, gravuras, estátuas do Saddam e algumas de Nabucodonosor. Ele foi um rei muito expressivo. E esse rei, ele invade a cidade na época em que Israel estava em rebeldia. Uma época que Deus estava triste
com Israel, porque na verdade, depois dos reinados de Davi e Salomão, Israel jamais experimentou uma estabilidade espiritual. Alternava momentos bons, momentos maus. E a história vai mostrar que Deus começa a exortar este povo, para que esse povo se arrependesse, para que esse povo se convertesse dos seus maus caminhos, deixasse os casamentos com as mulheres estrangeiras, deixasse as alianças com o paganismo. Israel cada vez mais duro, Israel cada vez mais inconstante, até que Deus permitiu que o pior acontecesse. O primeiro elemento teológico que nós temos nesse texto, a primeira imagem de Deus que nós temos, é de um Deus que permite que o pior aconteça, de um Deus que permite a bomba estourar, um Deus que fala, exorta, mas se a pessoa não se arrepende, se ela não se converte, Deus permite que o pior aconteça. E o pior aconteceu. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele fez 3 idas, e na primeira ida, diz a Bíblia que nessa primeira leva, ele leva com ele toma com ele parte dos homens, parte das famílias. A Bíblia vai dizer que nessa primeira leva, ele vai em busca daqueles que trabalhavam com artesanato, ele vai em busca dos militares, ele vai em busca da aristocracia, dos nobres, dos ricos, ele vai em busca da elite daquela cidade. Ele leva nessa primeira leva a elite. Depois teve uma segunda leva, depois teve uma terceira leva, e a Bíblia vai dizer no livro de Neemias, no primeiro capítulo de Neemias, quando Hanani visita Neemias pergunta: e os nossos irmãos que ficaram em Jerusalém? E Hanani fala: eles estão em uma grande tristeza e pobreza, porque a cidade foi destruída, os muros foram queimados, derrubados, o templo foi destruído, o estado de Jerusalém fica totalmente caótico. E essa leva vai para o cativeiro caldeu, o cativeiro da Babilônia. E lá no cativeiro Babilônia, lá naquele cativeiro, entre os cativos, nós temos a imagem do profeta Ezequiel. Ezequiel estava nessa primeira leva. Ezequiel fez parte do cativeiro babilônico. O interessante da palavra de Deus, que o Jeremias foi um profeta que viu o cativeiro, mas ele não esteve no cativeiro. Ele profetiza um povo do cativeiro, mas ele profetiza de fora para dentro. A experiência de fora para dentro é uma. Você olhar para quem está no cativeiro e você falar com essa pessoa, você profetizar para essa pessoa é uma coisa. Agora Ezequiel não foi um profeta que falou de fora para dentro, ele falou lá de dentro. Ele fez parte desses cativos. Então nós temos o livro do profeta Ezequiel, o livro de um exilado. E a Bíblia tem vários exilados, vários homens que foram exilados. E Ezequiel foi o exilado. E eu percebo que mesmo estando no exílio, que mesmo estando na experiência do cativo, mesmo estando dentro do cativeiro, existe um projeto de Deus para a vida desse profeta. Existe um trabalhar de Deus. Deus precisava de um alto-falante dentro do cativeiro da Babilônia. Deus precisava de alguém que transmitisse sua voz. Deus precisava de um rádio dentro do cativeiro babilônico. E diz a Bíblia que Deus olhou lá nas beiras do Quebar, e ele encontrou um homem chamado Ezequiel, um jovem, alguém que estava frustrado, alguém que estava sem sonhos, alguém que estava caído, alguém que estava derrubado, alguém que estava sem perspectiva. Deus olhou do céu, viu esse homem lá caído, sem perspectiva nenhuma, e Deus falou: é esse o meu escolhido para ser o receptor e o transmissor da minha voz do cativeiro da Babilônia. Nós vivemos em uma época difícil, nós vivemos em uma
onde o evangelho está cada vez mais corrompido. Mas eu glorifico a Deus que o Senhor ainda está olhando do céu, procurando homens e mulheres como Ezequiel. Pode ser que caído, pode ser que abatido, só que Deus, Ele vai te usar para levar a palavra dEle onde você for. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu e adore a Deus nesta. Adore e exalte a Deus nesta manhã. Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar a tua vida. E Deus precisava usar um profeta para falar o quê? Para explicar a causa do sofrimento e para falar de uma proposta de restauração. Quem entendeu? Diga amém. Você lê Ezequiel, você vai encontrar isso. O porquê do sofrimento e a promessa de Deus de restauração. A promessa de Deus de juntar o povo e fazer novamente uma nação forte. É só você ler Ezequiel 37, você vê lá um projeto de Deus muito bonito para a nação de Israel. Queridos, esse livro de Ezequiel é complexo. Não é um livro tão fácil de interpretação, porque é um livro que tem vários simbolismos. É um livro de visões. E quando você vai explicar uma visão, nem sempre você tem elementos concretos para explicar uma visão. Quando você vai falar um sonho, nem sempre você consegue explicar o sonho realmente como aconteceu, porque algumas coisas fogem da nossa mente. O livro de Ezequiel é difícil, muitas pessoas têm problema com Ezequiel por causa disso, porque são várias visões que ele teve. E já no primeiro versículo do livro fala que abriram o céu e ele teve visões. Quais foram as visões? Ele vai falar elas no decorrer do livro. Vai mostrar a visão do rio lá no templo, a visão do vale de ossos secos. E essa primeira visão que ele teve, na minha concepção, na minha humilde concepção, foi a mais complexa. Porque ele teve visão de ventos, fogo, nuvem, trono. Ele teve visões de vários seres, e depois dessas visões confusas, elas se juntam num só ser, e ali aparece a glória de Deus. Eu acho interessante a tentativa de Ezequiel de explicar essa visão. Você lê esse capítulo 1, depois leia. Ele tenta explicar como que era a visão, não dá para entender muito bem. Ele tem a visão de um querubim, ele viu a glória de Deus. Ele tenta explicar nesse capítulo 1. Pois bem, e o que nós podemos tirar do nosso ministério? Quais lições nós podemos absorver desse capítulo 1? E nós vamos dar também uma passadinha no capítulo 2. O que a gente pode absorver para a nossa vida? E eu tirei 6 pontos aqui. Pode ser que se você ler, você consiga tirar até mais pontos do que eu tirei aqui. Mas eu pude entender 6 pontos importantes para nós desempenharmos um trabalho na obra de Deus. Primeira ideia que nós precisamos entender é o que é o cativeiro. O que representa um cativeiro? Cativeiro representa a luta, a prisão. Cativeiro representa a privação da liberdade. Apesar que o povo lá no cativeiro babilônico estava tranquilo, alguns começaram até a casar e trabalhar para o império. Nós temos exemplo disso em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas a maioria estava ali como escravo. E a condição de cativeiro é a condição de você estar debaixo da opressão. Cativeiro fala de lutas. E se nós olharmos para o nosso ministério, para o ministério, eu estou me referindo a Vale de Bênção, nesse instante, mas estou me referindo ao seu ministério. Quantas dificuldades você tem para desempenhar o seu ministério? Quantos problemas você enfrenta no cotidiano? Quantas dificuldades você passa para conseguir pregar a palavra, para conseguir evangelizar? Você que faz um trabalho de evangelismo, que eu acho um trabalho excelente, você que trabalha no ministério de louvor da igreja,